O presidente da federação, mais uma vez, está conosco. Adriano Aro, vou pedir, presidente, só para você liberar o seu áudio aí no canto. Aí, agora sim, o presidente já está conosco. E a gente já emenda e começa esse papo com o presidente da federação, Adriano Aro, porque hoje fomos todos surpreendidos com a informação de que o governo do estado havia meio que travado, né, essa proposta para a volta apresentada, para a volta do campeonato estadual a partir do dia 26 de julho. Só que houve uma por parte dessa primeira matéria que apontou um certo travamento desse planejamento, e depois uma certa dúvida, porque uma outra matéria, parece que foi Globo Esporte, depois o Tempo, uma outra matéria falando que os protocolos estavam dentro do que o Estado aprovaria, que não teria problema. Falei, bom, está gerando muita dúvida na cabeça de todo mundo, então vamos falar com quem sabe, vamos trazer o presidente da federação, Adriano Aro, para explicar sobre, primeiro, se o presidente também ficou assustado com a notícia, e segundo, qual é a mais recente informação que você pode trazer sobre a possibilidade de volta ou não, presidente, do campeonato estadual já no final do próximo mês. Mais uma vez, boa noite e obrigado por ter atendido ao nosso convite. Boa noite, Everton, Grise, Gomide, e obrigado aí mais uma vez pelo convite, sempre muito bom estar aqui com vocês. Olha, Everton, eu te confesso que me causou estranheza a notícia. Eu, quando me deparei com ela, me causou muita estranheza porque faz meses que eu venho conversando com o governo do estado. A federação, assim que determinou, né, a suspensão dos seus campeonatos, nós abrimos aí um canal de diálogo com o governo. Eu estive pessoalmente com o governador Romeu Zema, eu estive também com o secretário de Saúde, Carlos Eduardo, a nossa diretoria de competição, da pessoa do Léo Barbosa, desde então, vem mantendo contato contínuo com a Secretaria de Saúde. E no último encontro que nós tivemos, há cerca de uns 10 dias atrás, um pouco mais talvez, o próprio secretário disse que reconhecia que aquela nossa proposta de retomada do Mineiro era algo diferente do que vinha sendo apresentado Brasil afora, que ela era boa, que na opinião dele ela era execuível, viável, mas que seria encaminhada para o COES para que, se fosse o caso, que o COES pudesse fazer algum tipo de alteração, mas que no entendimento dele era uma boa proposta. E nessa reunião participou um dos membros do COES também, a Janaína, esteve lá presente, tiveram os médicos de Atlético, Cruzeiro, enfim, tinha muita gente nessa reunião. Então, nós estávamos aguardando tão somente a validação por parte do COES para que pudéssemos dar prosseguimento. Então, a notícia veio como uma surpresa e justamente por isso eu também entrei em contato imediatamente com o governo e o que me disseram é que houve ali um ruído interno, uma falha interna, que não era isso, que podíamos prosseguir trabalhando com a data do dia 26 e que, inclusive, ainda essa semana o nosso protocolo será validado. E, de fato, houve depois uma fala do próprio secretário de Saúde, parece que por volta aí do horário do almoço, e na fala dele ele disse que realmente o protocolo era bom, a proposta era boa, e que o que acontecia era que, nesse momento, eles entendiam que nenhum protocolo era adequado. Mas nós também entendemos que para esse momento de agora, talvez nenhum protocolo seja adequado. O que nós queremos é ter alguma previsibilidade, porque você não faz futebol profissional da noite para o dia. Você precisa de ter um norte, você precisa de ter assim, um cronograma de trabalho. E a todo momento, desde a primeira conversa com o governador Romeu Zema e todos os nossos posicionamentos com a imprensa, com clubes, eu sempre disse o seguinte: olha, estamos estabelecendo uma data, vamos trabalhar com essa data, mas se chegarmos na data e não houverem as condições mínimas, não vamos fazer futebol. Não tem jeito, nós estamos lidando aí com uma doença, né, com um vírus que é invisível e a coisa pode sair do controle muito rapidamente e muito facilmente. Ninguém é louco de, nesse momento, exigir que as pessoas coloquem as suas vidas em risco, de maneira alguma. Mas nós também não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam.
temos que ir dentro da prudência, da cautela, dentro de alguns parâmetros mínimos, estabelecer um cronograma de trabalho, senão a coisa fica de fato inexequível e os clubes não vão conseguir sair do buraco no qual eles estão entrando. Essa que é a grande verdade. Ô, presidente, eu desculpa interrompê-lo, eu odeio ser o escova da entrevista, até não me falta generosidade com os colegas aqui, mas só pegando uma carona na sua resposta, você acha que o governo talvez não tenha entendido o tamanho da responsabilidade dele no processo e que teve um quê de arrependimento diante da repercussão altamente negativa? Porque se todos observavam que o papel da Federação Mineira até aquele momento era talvez, inclusive elogiado por nós aqui, talvez o mais coerente entre todas as principais federações do Brasil, você acha que pintou uma pontinha de arrependimento por esse ruído na declaração? Olha, Everton, eu realmente te confesso que eu não sei o que aconteceu lá internamente. Eu fiquei muito surpreso, porque eu ouvi da boca do secretário a sugestão do dia 26 partiu do Estado, não partiu da Federação. A data, assim, que seria da nossa parte ideal, se houvesse um cenário aí perfeito, né, não houvesse problema, seria o dia 19 de julho. Mas a todo tempo eu disse, olha, nós não queremos forçar nenhuma data, nós não queremos dar, nós queremos fazer dentro daquilo que seja possível, a gente quer fazer a coisa com segurança. E eles disseram, bom, então vamos pensar a partir do dia 26. Eu falei, perfeito, o que vocês indicarem. Então, assim, eu fiquei muito surpreso. Tanto que na hora do almoço, de fato, eles tentaram explicar que não era bem aquilo. E se fosse uma reunião que tivesse sido minha pessoal com o secretário, Everton, com portas fechadas, seria uma coisa. Mas, assim, para nossa sorte, várias pessoas participaram da reunião. Tínhamos de 10 a 15 pessoas ali participando. Então, não é uma coisa que só eu ouvi, não foi uma falha de entendimento, sabe? Então, enfim, mas eu fico feliz que a questão foi também esclarecida, Everton. A gente aqui quer trabalhar em prol do futebol, pela volta do futebol, se foi ruído, se não foi, enfim, interessa pouco isso. O que interessa é o que nós podemos de fato fazer para tentar promover a volta do futebol, se houver condições para isso. E é justamente nessa linha que depois da reunião com o secretário, eu comecei a dizer, olha, a federação não vai trabalhar com uma única cidade, porque as realidades dos municípios são as mais diversas possíveis. Então, hoje, a gente quer trabalhar com 3 cidades, de modo que você escolheu, tá? A título só de exemplo aqui, vamos supor que seja Belo Horizonte, porque é a capital, né? Que a cidade escolhida é Belo Horizonte e a volta vai ser dia 26. Chegou lá para o dia 18, mais ou menos. Não tem condição? Vamos passar para outra cidade. Não vai ser Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem condição de receber, ponto final. Ninguém vai ir contra as orientações dos órgãos de saúde. Mas os clubes estão numa incerteza monstruosa. Atletas, você não recupera um atleta em 15 dias, em 10 dias. Então, assim, não adianta a gente esperar o cenário de fato ficar favorável para a gente falar assim, então agora nós vamos voltar com o futebol. É impossível fazer isso, é impossível. Então é o seguinte, olha, vamos projetar lá para frente. Acreditamos que tal dia será possível. Ok, vamos trabalhar com essa data. Chegou lá perto, não tem condição, se digamos assim, as 3 cidades escolhidas não têm condição de receber, porque é uma coisa do Estado que saiu do controle. Paciência, vamos suspender de novo o campeonato, vamos aguardar mais um pouco, vamos esperar a curva baixar, enfim. É o que eu acredito que nós podemos fazer. E o que eu tenho dito, Everton, é que isso não me parece uma ideia absurda, né? Eu sei, a realidade na Europa é diferente da nossa, claro que é, e cronologicamente as coisas vêm acontecendo em momentos distintos, mas eu te garanto que para eles conseguirem voltar agora, eles tiveram que planejar esse retorno um pouco antes. Assim, não tem como ser de outra maneira. Se você conversar com os médicos que participaram da elaboração do protocolo, eles disseram, olha, pelo menos 20 dias. Com menos de 20 dias você não consegue deixar o seu atleta apto para disputar uma competição em alto nível, não. Então, enfim, a nossa ideia é essa. O que eu acredito, e aqui dando uma opinião até de leigo, tá? É que nós temos situações no nosso cotidiano que tem um potencial de contágio muito maior. Por exemplo, eu vou lá em casa, eu é que faço o supermercado para minha esposa não ter que ir, porque ela é grupo de risco, está grávida. Quando eu vou, eu vejo lá as pessoas, a pessoa usa máscara, né? Mas não fez exame para ir no supermercado. Pode até ser que um ou outro tenha feito, mas não é a regra.
A pessoa está lá, ela vai na prateleira, ela pega um produto, aí ela confere o rótulo, não era aquilo, ela devolve. Aí um outro vai lá, vai pegar aquele produto. Além disso, é um ambiente fechado. Você vê, o que nós estamos propondo é um esporte em que todo mundo vai passar aí por digamos assim, uma quarentena prévia. Depois dessa quarentena, executando o protocolo, terão testes em 2 momentos distintos. O evento vai ser realizado num local aberto, todo isolado, sem presença de público. Então, assim, não me parece absurda a ideia de fato, querer voltar com o futebol. É claro, não houver condições, não há condições e ponto final. Ninguém vai discutir com os órgãos de saúde, ninguém. Mas a gente quer também que haja da parte deles um empenho em tentar compreender a complexidade da situação. Você não faz esse retorno de uma hora para outra. Enfim, então é o que nós pensamos aqui. Não sei aí vocês. Ô, presidente, boa noite para todos, aliás, né? Ô, Everton, a gente pode participar hoje ou vai ser só você? Não, eu até merecer, vocês não merecem não, mas por favor, pode perguntar. Ô, presidente, na última vez que você esteve com a gente foi quando foi confirmada essa possível data do dia 26, e eu confesso que concordo que hoje me parece muito prudente pensar no dia 26 de julho, mas naquela época a gente ainda não tinha a definição por conta da CBF, né, que foi oficializada na semana passada, de uma possível data para o reinício do campeonato, ou melhor, início, né, do Campeonato Brasileiro das Séries A e B no dia 8 de agosto. Na minha conta aqui, não sei se eu estou bom de matemática, vocês conseguiriam fazer 4 rodadas só do Campeonato Mineiro se fosse jogos de domingo e quarta, até essa data de início do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão trabalhando isso? De que forma que isso pode mexer na tabela do Campeonato Mineiro? De que forma que vocês têm conversado com a CBF para que essas datas não se tornem um problema com o início do Campeonato Nacional? Olha, primeiro eu tenho esperança que a CBF ainda altere essa data, tá? Eu tenho pedido isso ao presidente Rogério Caboclo, uma vez que nós aqui, pelo menos em Minas, nós precisamos aí de 3 semanas, precisamos de 6 datas. Mas caso isso não seja possível, nós estamos, e isso eu já conversei com os clubes, inclusive dispostos a ou utilizar datas de Copa do Brasil, caso os times que venham a disputar aí finais não estejam mais na competição, ou mesmo a questão das datas FIFA que nós havíamos tentado respeitar no início do ano, né? E agora, enfim, já não faz mais tanto sentido. E, como última alternativa, se nenhuma dessas, de fato, forem possíveis, nem a CBF alterar, nem for possível data de Copa do Brasil e nem data FIFA, os clubes estão dispostos a fazer semifinais e finais em jogo único, o que já reduziria, e aí as 4 datas seriam viáveis para o término do nosso estadual. Mas no momento, Grise, não é assim, não há martelo batido para nenhuma dessas hipóteses. O que nós vamos fazer é o seguinte: se a previsão que me foi dada hoje por parte do Estado se realizar, até o fim dessa semana a gente tem a chancela do nosso protocolo. Aí eu vou chamar uma reunião com os 12 clubes do módulo 1. Digamos assim, se a gente tiver uma resposta até quinta, é provável que eu chame na própria sexta-feira a reunião. Se não, segunda ou terça da semana que vem, vai depender aí da resposta do Estado. E aí, em conjunto com os 12 clubes, nós vamos tentar definir essa data de retorno, sabendo que há essa possibilidade do brasileiro já voltar aí no dia 8 de agosto. E aí, é questão de voto, é questão de vontade da maioria. É claro, a gente sempre tenta expor, ponderar os cenários e tentar chegar ali num consenso. Eu acho que cada um vai ter que ceder um pouquinho, mas não me parece que seja algo assim não factível. Eu acho que a gente consegue sim terminar o Mineiro em algum desses formatos aqui. Ô, Gomide, daqui a pouco você pergunta, eu vou chamar um rápido intervalo, porque eu estou em cima do tempo aqui, mais 2 minutinhos só, Gomide, já na volta você já emenda para perguntar. Eu lembro que, antes da gente chamar o intervalo, que o Hermes Pardini está com todas as unidades, olha, funcionando, mas com todos os critérios, com todos os cuidados para você. Então, meu amigo, faz o seguinte, faça contato com o Hermes Pardini, fica fácil, você pode baixar o aplicativo, você pode ligar para o 3228-6200, você pode através do site também agendar os seus exames, as coletas dos exames para você saber se tem ou se já teve o coronavírus.
Fica à vontade para ligar agora, para agendar pelo site hermespardini.com.br ou no 3228-6200. Todas as unidades funcionando com toda a segurança e medidas de prevenção para você ou para cuidar de você. Hermes Pardini, 3228-6200 ou no hermespardini.com.br. Há 60 anos faz bem ter com quem contar. Intervalo no pique ligeirinho e a gente já volta e segue no papo aqui com o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. Até já. 8h07, 8h07 na hora oficial do Brasil, de volta com o nosso Arena 98, sempre na jogada de Fox Racing Brasil. O Paulo Leite, que é o nosso meteorologista, já disse que o frio será intenso nos próximos dias, nas próximas semanas, então tá mais que na hora de você acessar o Fox Racing, foxracing.com.br, para conhecer a linha de moletons da Fox. É a mesma linha de moletons que se usa na Alemanha, na Austrália, na Bélgica, no Japão, nos Estados Unidos. Mesma linha. O mundo inteiro usa o mesmo moletom que você vai usar aqui. Porém, no Brasil, a Fox pertence ao grupo Orange e fica fácil para você comprar, porque acima de R$ 199,90 você não paga frete, porque chega rapidinho, porque toda a estrutura, 80 mil metros quadrados está aqui para cima, aqui perto, em Brumadinho. Então fica fácil, chega rápido. Acesse agora foxracing.com.br, faça sua compra e na hora de fechar a compra, clique em desconto, vai abrir uma aba, você digita Everton com H e ganha 10% de desconto. Moletons da Fox? Não, eu não quero moletom, quero camisa, boné, eu quero mochila, bolsa de viagem, eu quero equipamento de proteção para fazer minha trilha, eu quero capacete, macacão, bota, luva, tem tudo. foxracing.com.br. Léo Gomide, nosso verdadeiro Guga Chakra, pois não. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Adriano Aro. Presidente, se eu não fiz aqui uma conta equivocada, né, já temos mais tempo de paralisação do Campeonato Mineiro do que teríamos durante o campeonato se nada tivesse nos acometido aí a pandemia. Se eu não me engano, o campeonato é realizado em 98 dias e já temos mais de 100 de paralisação, né? Teria alguma possibilidade, presidente, de se jogarem apenas as duas últimas rodadas para se definir os semifinalistas e quem cai, que talvez seja a maior preocupação, né, da federação, porque sem saber quem é rebaixado, talvez não tenha propósito de você realizar o módulo 2, a não ser que você aumente o número de equipes para 2021. E as equipes, por exemplo, a equipe que for semifinalista, ela costuma iniciar o trabalho visando a temporada seguinte, 2021, ali para final de outubro, começo de novembro, e jogar as semifinais e final lá no final do ano. Boa noite, Gomide. Vamos lá. Você está certo, acredito eu aí na sua conta, é isso mesmo. O que acontece é o seguinte, o atual modelo que a gente está vendo se desenhar é de um brasileiro que vai se estender aí até o começo do ano que vem, né? Então, nesse cenário, me parece um pouco preocupante a gente tentar... Mesmo com duas datas apenas? Oi? Mesmo se você fizer semifinal e final em jogo único e tendo duas datas, por exemplo, numa quarta e num final de semana? Se for jogo único, eu acho que a gente consegue fazer agora, né? Aí não haveria necessidade de se postergar. Mas se fosse aquele cenário de ida e volta, que a gente precisa de 6 datas, né? 6 rodadas, talvez essa seja uma solução que os clubes gostem. Não é alguma das nossas propostas. Hoje a gente trabalha no seguinte cenário. Primeiro, caso haja aí uma prorrogação do início do Campeonato Brasileiro, né, caso seja jogado alguns dias para frente, nós conseguimos fazer as 6 rodadas sem problema, se considerado, é claro, o retorno no dia 26 de julho, o que não é certo, né, porque os clubes é que vão ter a palavra final. Mas considerando 26 de julho, dá para fazer. Se a gente jogar, ou melhor, se não for possível jogar para frente, a gente tem 4 datas. Então, uma opção seria fazer as 2 últimas rodadas, né, da primeira fase, que isso realmente é uma grande preocupação da federação, não só pelo rebaixamento,
mas também para a definição das vagas da Copa do Brasil, que hoje é o campeonato que mais atrai os clubes. Então, realizando já 2 datas, a gente já define uma série de coisas e delimita também o número de clubes que nós precisamos de consenso para a realização de novas partidas. Então, a ideia seria terminar a primeira fase e, se fosse para fazer em jogo único, com 2 semanas a gente conseguiria liquidar tudo. Então, não haveria essa necessidade de ser no fim do ano. Agora, caso os clubes optem por fazer jogos de ida e volta, aí a primeira opção da federação é, se possível, utilizar vagas de Copa do Brasil, caso nenhuma das equipes esteja disputando a competição, ou, se elas estiverem disputando, a nossa segunda possibilidade seria realizar em datas FIFA. Então, a preferência da federação é essa. Mas, se os clubes quiserem optar por jogar no final do ano, da nossa parte, não há nenhum problema, não há nenhum empecilho. Isso aí é algo que os clubes, que são os maiores interessados, é que devem, de fato, decidir. Ô, presidente, boa noite, prazer receber você aqui no Arena 98. É claro que é um dilema até um pouco ético de comentar, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a voltar? Tá? É alguma pressão de clube? O que difere a Federação Carioca do restante do país? Porque lá a gente está tendo casos e mais casos, uma curva crescente, é um estado, o segundo estado mais afetado pelo vírus no Brasil, e mesmo assim a bola tá rolando, e mesmo assim estão pensando em volta de público. O que é a diferença? O que está acontecendo na Federação do Rio que está destoando tanto, não só da Federação Mineira, mas das outras federações do Brasil? Boa noite, Ale. Peço desculpas, eu não tinha te visto aí mais cedo, não. Eu fico escondido, é por isso. Olha, eu te confesso o seguinte, cada presidente sabe como tocar o futebol no seu estado. Eu acredito nisso, na capacidade de todo mundo, enfim, capacidade de avaliação. Eu não sei porquê, mas ao que parece é que a realidade do Rio, de fato, é muito diferente da do restante do país. Os presidentes que eu converso, todos eles muito preocupados, com muita cautela, para conseguir fazer, de fato, a retomada do futebol. E o Rio de Janeiro saiu na frente e fez, em que pesem números que, ao que parece, são preocupantes, né? E o futebol lá, a bola tem rolado, tem funcionado. Eu dizia que antes que me surpreende até que já se fale em retorno de público, aqui, pelo menos em Minas Gerais, da conversa que eu tive com o governador Romeu Zema, não sabemos se esse ano poderemos ter a volta do público aos estádios. E me parece que o governo tem sido até muito prudente nesse sentido. Não sei se em Minas, de fato, nós teremos a volta de público. Mas no Rio de Janeiro, as autoridades aí de saúde, em conversas com a federação, têm autorizado. Não tem um embasamento científico, capacidade técnica, nada para te dizer o porquê e muito menos explicar por que a realidade lá é tão diferente da nossa realidade aqui. O que eu sei te dizer é que aqui em Minas nós temos procurado ouvir os órgãos, conversar, dialogar para tentar encontrar aí a melhor saída. Presidente, a gente fala muito de Atlético, de Cruzeiro, dos grandes aqui, do América, que também está na capital, mas a gente não há como a gente evitar que saibamos da situação dos times do interior com relação a tudo isso que está acontecendo. O que a federação tem recebido de retorno dos clubes do interior com relação... Bom, primeiro, com a ideia de voltar a partir do dia 29 de julho, os times do interior, a base desses times volta a treinar, já está mantida, tem time que está treinando, o pessoal está em desespero, não gostou do que foi apresentado até agora. Como é que tem sido o diálogo com os presidentes do interior? Oi, Everton, muito boa sua pergunta, porque muito se fala clubes do interior, não se dá nomes aos bois e fica uma coisa assim no ar, sem falar concretamente e discutir essa realidade. Então, eu te digo o seguinte, eu, Adriano, presidente da federação, conversei com os 12 presidentes dos clubes do módulo 1, mais de uma vez, tá? Conversei com todos eles. A esmagadora maioria deseja, né, a volta do futebol, tão logo seja possível,
torce para que isso aconteça o mais rápido possível e todos eles estão de acordo com a proposta que a federação levou ao governo. Eu consultei todos os clubes antes de levar a proposta ao secretário de saúde. O que acontece é que os clubes que estão na parte inferior da tabela, que possuem o risco de rebaixamento, eles querem que esse retorno seja feito sem a hipótese do rebaixamento. Eles até estão dispostos a jogar, desde que não haja o rebaixamento. O que nos parece, Everton, é o seguinte, não nos parece plausível fazer o campeonato, mas fazê-lo sem rebaixamento, considerando que das 11 rodadas nós já jogamos 9, faltam apenas 2 rodadas. A ausência do rebaixamento ele possui uma série de implicações, não só para os clubes do módulo 1, mas para os clubes do módulo 2, para o formato do campeonato no próximo ano, para número de datas, com o contrato que já existe com a emissora detentora dos direitos televisivos. Então, a ausência do rebaixamento dificulta de maneira muito significativa a realização do campeonato do ano que vem, além de acarretar a diminuição das receitas que os clubes já receberiam no próximo ano. Então, assim, não nos parece correto que apenas aqueles clubes que estejam aí na zona de rebaixamento pleiteiem que tenhamos um campeonato completamente diferente no ano que vem, em virtude de uma pandemia que foi algo extraordinário, mas que afetou todo mundo. Todos estão lutando com dificuldade contra essa pandemia. Não é, digamos assim, um privilégio de alguns e depõem contra outros. Não. Há um ambiente de, digamos assim, uma certa igualdade. É claro, os clubes são diferentes, as estruturas são diferentes. Se você pegar um clube da capital que disputa a Série A e um clube do interior que disputa a Série D ou que não disputa série nenhuma, as estruturas são diferentes. Agora, a dificuldade surgiu para todo mundo. O inesperado foi para todo mundo. Então, nós temos que tentar buscar alternativas. Depois dessa minha conversa com os 12 presidentes, o que nós temos visto hoje e mapeado é que as 2 cidades mais preocupantes são Uberlândia e Juiz de Fora. Essas 2 cidades, de fato, seria muito difícil os clubes retomarem os treinamentos. Mas qual é a solução que nós estamos ventilando? É levar esses clubes para outras cidades aonde seja possível realizar o treinamento, para que em outras cidades eles possam executar todo o protocolo de treino durante esses 25 dias e depois se dirigirem à cidade sede. Esses clubes do interior... Peraí, Gris, desculpa, Gris, eu não queria fazer isso, mas já que eu preciso emendar até dentro da resposta, e até uma pergunta feita pelo Igor também, mas tem a ver com a resposta anterior. Os clubes do interior têm condição de seguirem esses protocolos de Atlético, Cruzeiro, América? Como é que está a situação dos testes no interior, presidente? Vamos lá, Everton, veja bem, não é seguir o mesmo protocolo que Atlético, Cruzeiro e América. É seguir o protocolo que foi formatado pela CBF para treinamentos. Esse protocolo, como que ele foi feito? A CBF reuniu uma série de médicos, infectologistas, enfim, vários especialistas, inclusive o doutor Rodrigo Lasnar, que é médico da seleção brasileira, participou dessas reuniões e da elaboração desse protocolo. Então a CBF chegou num modelo de protocolo a ser executado pelas equipes durante o período de treino. Qual é a premissa desse protocolo? É um protocolo que tem que ser executado por no mínimo 20 dias e a ideia dele é que ele permite que sejam detectados os jogadores que manifestam o vírus. Então esses jogadores são isolados. Os testes eles são realizados antes do clube sair da cidade dele. O clube vai estar executando o protocolo durante 25 dias, tá? Esse protocolo ele tem uma probabilidade de erro de 7%, mais ou menos. Então, se o clube executar integralmente, pode ser que no final dos 25 dias ele tenha aí 7% que podem ter o vírus e que ele não saiba, ok? Antes do time sair da cidade dele para ir para a cidade sede, ele vai testar todo mundo. E só vão poder sair aqueles atletas que estejam, de fato, em condições, que não estejam portando vírus, ok? Eles vão chegar lá na cidade sede, e na cidade sede eles vão ficar confinados em algum hotel credenciado, em algum local,
previamente preparado, sanitizado, enfim, sem acesso ao público, totalmente isolado. Na cidade sede, eles vão realizar novos testes, tá? Num dia antes da partida. Por exemplo, digamos que eles chegaram na cidade sede na sexta-feira. No sábado, eles vão novamente realizar os testes. E nós vamos ter o resultado no domingo de manhã, porque já temos aí, estamos conversando com alguns laboratórios, teremos o laboratório credenciado. Então, no domingo de manhã, nós teremos os resultados. Só vai para jogo quem passou, digamos assim, nos 2 testes, tá entendendo? Mas o clube, ele vai arcar com o primeiro teste lá na cidade dele. Esse segundo teste é um teste que vai ser, inclusive, subsidiado pela federação, boa parte dele. E, então, nós temos aí 2 sequências de testes que são realizados depois de 25 dias de execução do protocolo. Ao longo de 25 dias, o protocolo prevê aferição de temperatura, resposta de questionário, exames clínicos, tudo isso para se tentar detectar. Então, assim, é um longo período, mas o custo para os clubes do interior ele não é elevado. Eles vão precisar, é claro, adquirir aparelhos, vão precisar que o médico do clube realize um trabalho assim, extraordinário, além daquele que já estava acostumado, mas não é uma despesa, digamos assim, de outro mundo, um valor estratosférico, é algo que os clubes conseguem executar. E eu digo isso após ter conversado com todos os presidentes. O presidente, ainda dentro dessa questão de custos para os clubes do interior, você falou na possibilidade de usar, por exemplo, as datas FIFA, né, para terminar o campeonato, caso seja necessário. A previsão da FIFA é que ocorra em setembro, né, o início das eliminatórias. Como é que você imagina, como é que vocês estão imaginando essa questão contratual mesmo, né, de um clube do interior? A gente sabe que hoje até boa parte dos clubes do Campeonato Mineiro já tem um calendário nacional para o ano todo, embora a gente não tenha aí certeza com relação à Série C e Série D, qual que é o plano da CBF, mas como é que vocês estão imaginando isso? Porque o campeonato volta em julho, por exemplo, e aí talvez o time vai voltar a jogar só em setembro para terminar o campeonato. Como é que ficaria essa questão contratual dos clubes do interior com os atletas? Olha, Grise, não sei se entendi bem sua pergunta, mas pela minha resposta você vai me dizer. O que acontece é o seguinte, aqui em Minas, cada clube tem uma realidade totalmente diferente. Alguns clubes do interior optaram por dispensar os seus elencos, ok? E pensam em contratar novos atletas para essas 2 últimas rodadas. São alguns clubes que já não podem nem classificar, nem ser rebaixados. Então, digamos assim, estão numa situação de um pouco mais de conforto. Eles precisam, de fato, terminar o campeonato porque têm obrigações contratuais nesse sentido. Outros clubes optaram por negociar individualmente com seus atletas, dizendo, olha, por enquanto eu vou suspender o pagamento, mas eu quero que você continue vinculado a mim, porque quando retomar o Mineiro, eu quero que você volte a jogar para mim. Então, temos essa situação. Tem outros clubes do interior que deram, digamos assim, um período de férias para os seus atletas e que já estão treinando. Cito aí exemplo, Tombense, o Doa, eles já estão treinando, os jogadores já estão lá. E tem outros clubes que estão numa situação um pouco mais complicada porque tiveram que dispensar os atletas, mas ainda não tem assim um elenco bem engatilhado. A grande questão é que o nosso regulamento já previa todas essas hipóteses, porque você pode jogar 4 partidas com um elenco, 4 partidas com outro elenco e as últimas partidas com outro elenco. Nós não temos aí limitação de inscrição de atletas. O que os presidentes me disseram é o seguinte, Adriano, nós estamos prontos, nós vamos cumprir o contrato que nós firmamos com a emissora detentora dos direitos televisivos e cada clube vai se organizar com seus atletas dentro dessas diferentes realidades. O presidente, o jogo do Fluminense ontem contra o Volta Redonda, horas antes do jogo, 3 atletas do Volta Redonda acabaram sendo diagnosticados, né? Deram positivos, né? E aí hoje o jornal o Globo publicou uma matéria com alguns especialistas, né, infectologistas, enfim, de que se correu um risco considerável, né, na partida, porque esses atletas estavam concentrados, né, e tiveram contato com os demais jogadores do time do Volta Redonda. Como que você vê esse tipo de situação? Não tivemos nenhum caso grave ainda no futebol relacionado ao coronavírus.
Mas como que você vê esse tipo de situação? Você vê mesmo como inevitável e se é o jeito, se vale correr o risco? Olha, Léo, o que acontece é o seguinte, cenário totalmente seguro, 100% seguro, não há. Não adianta a gente querer dizer algo em sentido contrário, porque é uma mentira, não é? O que a gente tem tentado é, pesando todos os fatores que estão envolvidos, achar uma solução razoavelmente segura. Eu não conheço os detalhes do protocolo do Rio de Janeiro, então eu não sei te dizer se o protocolo deles tem algum tipo de brecha que já prevê isso. O que eu sei é que, dentro desse ambiente seguro que a gente pretende criar, todas as pessoas que têm contato com o nosso protocolo, elas acreditam que esse protocolo, ele cria um ambiente de relativa segurança e de relativa certeza também. Você vê, os clubes maiores, né, que já estão treinando, que já vêm realizando exames, o que nós temos visto dos resultados é que não estão aparecendo muitos atletas contaminados. Você pega aqui os da capital para trazer para a nossa realidade, Cruzeiro, Atlético, América, são pouquíssimos casos de atletas que de fato deram positivo, atestaram positivo para a Covid e que não puderam ser recuperados. Então, assim, dizer que ninguém vai testar positivo é uma utopia, não existe. Mas eu acredito que nós podemos sim adotar medidas de segurança que, em que pese aparecerem casos positivos, é possível fazer o isolamento desses casos de modo a preservar o restante dos atletas e a própria execução da competição. Presidente, muito obrigado por mais uma vez nos atender, grande abraço, a gente vai se falar de novo, só que lá na televisão, muito obrigado mais uma vez. E que bom que me parece ter havido um mal entendido e que estamos realmente próximos da volta do campeonato estadual no dia 26. Grande abraço, até amanhã e aqui na 98, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Everton, obrigado a todos vocês aí, Gris, Gomide, Alê, é sempre um prazer. Espero em breve estar aqui com vocês de novo, tá bom? Um forte abraço, até mais. Valeu demais. Quais são as sedes, não, presidente? Oi? Não vai antecipar para a gente quais são as sedes que vocês estão estudando, não, além de Belo Horizonte? Grise, as sedes, para ficar bem claro, vão ser escolhidas pelos clubes, tá? Vou te falar cidades que já se candidataram, em contato comigo. Varginha se candidatou e é uma cidade que possui uma boa estrutura para receber esse evento. Sete Lagoas já se candidatou, tive inclusive uma reunião hoje à tarde com o pessoal de Sete Lagoas, é uma cidade que também possui estrutura para esse evento. Muriaé também se colocou à disposição e alguns estão indicando aí Ipatinga como uma possível candidata. São aquelas que, até o presente momento, fizeram contato conosco e abriram diálogo. Mas quem vai definir são os clubes nessa reunião prévia que nós vamos fazer. Tá bom? Muito bem, tá aí o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro.